Fala pessoal, tudo bem? Paz de Cristo. E aí, a sua celebração é espiritual? Você se considera uma pessoa espiritual? Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Roda a vinheta. É isso aí, gente. Estamos mais uma vez aqui no nosso Mais Que Som, falando sobre os valores da celebração promessista. Você que ainda não adquiriu a sua lição bíblica, entra lá na Editora Promessa, as informações vão aparecer aqui na tela para você também participar desse estudo sobre esses valores. O primeiro já aconteceu e foi uma bênção muito grande para nós, e hoje eu recebo dois amigos aqui para falar sobre o segundo tema. Esse programa começou bem sério, né? Mas eu acho que ele não vai terminar no mesmo esquema. Penso que não. Beleza, Julião? Bom, bonito. Cara, vou te receber. Tudo bem, pastor? Firme e forte. O pastor Josias, que é o maior churrasqueiro da promessa. É verdade. Ele é concordo. Isso aí é responsalmente, hein? Chamamos o pastor que mais faz carne pra falar do que é espiritual, né? E o molho barbecue, ó. Choripã com a gente, né? Bife ancho. Mas é isso aí, é um prazer estar aqui, né? Com vocês, Juninho, um parceirão nosso lá em Curuçá. Fabinho, um amigo de longa data aí também. E falar de um tema gostoso, né? De celebração, adoração, música e espiritualidade. Isso é bacana. Eu acho que a gente traz as pessoas que assistem a gente papos que a gente já tem há um tempo, né? Então, coisas que a gente já tem pensado, principalmente sobre a espiritualidade. Por sermos uma igreja pentecostal, a gente tem muita vivência com o espiritual, né? Algumas coisas não espirituais, né? Mas a gente tem uma experiência com esse negócio já, né? Com certeza. A ideia, né, que eu fui convidada, a gente tentar trazer o que a gente tem nos bastidores, a gente tentar trazer o que tem na nossa casa, aquela pizza depois do culto. Nossa, como foi benção hoje. Não, rapaz, eu achei que foi. Não, rapaz, pra mim foi. Então, trazer isso daí dos bastidores pra cá, né? Pra gente ter essa convivência, pra gente ter essa... Que, na verdade, a gente pensa que é tudo diferente, mas, na verdade, é tudo mais ou menos parecido, né? As mesmas dúvidas, as mesmas conversas. E pode ser que esse papo crie mais dúvidas, né? E a gente com o tempo vai aprendendo mais e crescendo mais. Bom, a nossa lição, ela, como vocês já sabem, ela tem alguns tópicos para fixar, para conectar, para refletir, mas eu já vou direto para a pergunta, pastor. A primeira pergunta aqui, ela diz o seguinte: qual tem sido sua motivação para adorar a Deus? Quando a gente fala de espiritualidade, não tem como desprender isso da nossa adoração, porque a espiritualidade ela está totalmente ligada à adoração, né? Exatamente. Se Deus é espiritual, ele é um ser espiritual, ao mesmo tempo que é um ser pessoal, né? E a gente precisa se relacionar com esse Deus. Se Deus é espírito, importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Então não tem como fugir disso, né? De uma adoração espiritual. E aí vale a pena a gente começar fazendo algumas diferenciações, né? Do que é espiritualidade de fato e o que muitos acham que é espiritualidade, porque tem aquela confusão clássica, né? Entre carisma e entre a espiritualidade. Principalmente nós de uma igreja carismática, uma igreja pentecostal, é normal nesses bate-papos, né, pós-culto, nos corredores, a gente vê aquelas perguntas: não, mas olha, hoje o culto foi bem espiritual. Por quê? Porque a irmãzinha profetizou, porque o irmão lá falou em línguas e tal. Porque todo mundo chorou. Teve aquele... Nossa, até arrepiou aqui, ó. Até. Que são as reações, né, que a gente tem ao poder de Deus,
que são os carismas, né, do Espírito Santo, mas que não quer dizer basicamente que isso é espiritualidade bíblica, como no programa passado foi bem tratado aqui, né, que a celebração ela tem que ser uma celebração bíblica, ela tem que ser baseada nos princípios bíblicos e o que a Bíblia nos ensina a respeito de espiritualidade, que a espiritualidade ela tem a ver com o caráter de Deus. Por isso a nossa motivação principal ao nos achegarmos diante de Deus para adoração é adorar por quem Ele é. Ele não pelo que Ele tem a nos oferecer. Então, com essa motivação de que a graça de Deus é suficiente, que a graça de Deus sobre nós já deu coisa que a gente nem merecia. Então, pastor, então não é barganha, né, pastor? Não é barganha. Assim, olha, não, eu vou hoje pra igreja porque eu preciso de uma bênção, né? Eu vou. Tem gente que faz as campanhas particulares, né? Não, eu vou bater cartão todo culto durante 3 meses ou 7 meses até eu alcançar a minha bênção. A gente não faz esse escambo com Deus, né? E Deus não é assim, né? Tanto que a primeira adoração pública que a gente vai ver de fato é Abel e Caim oferecendo isso a Deus. E o texto é bem claro, né? Que Deus primeiro olha para o adorador. Ele olhou para Abel e a sua oferta. Ele olhou para Caim e a sua oferta. E a de Abel foi aceita por causa do adorador, não por causa da oferta, né? Porque se fosse troca, Juninho, a gente ia ver... Quando a gente olha dessa maneira para a Bíblia, a gente fica com dúvida, ou até meio com dó do Caim, né? Fala, rapaz... Coitado, teve esforço também, né? Esforço, porque assim... Bateu inchado. Teve, né? Coitado, né? E o texto diz que ele escolheu as melhores frutas, não foi nada largado, assim, tá aí... A reveria, né? O melhor que ele tinha disposição. Isso, foi lá, ensaiou, pegou a guitarrinha, tirou o louvor. Imagina aquelas mesas bonitas que a gente faz na igreja de fim de ano, cheio de fruta, a gente escolhe as melhores para colocar ali e tal. O cara fez tudo isso, né? Mas a motivação dele não estava correta, porque assim, olha, eu vou oferecer isso aqui e Deus vai me abençoar. Enquanto Abel não, Abel ele se colocou, ele disse assim, olha, eu dou o melhor, mas o melhor não é suficiente. Então aquele... Cara, o Júnior acho que vai lembrar. O Jesus não sei se vai lembrar, porque nessa hora do dia ele devia estar trabalhando já, né? Mas, cara, você lembra daquele seriado, aquela super produção de Hollywood que tinha do Hércules que passava todo... Rapaz, coisa boa. Domingo. Tava sempre brava, cara. A deusa, né? Sempre rolava uma ira da divindade, né? Pode e crer. aí você via alguns sacrifícios, né? Claro, dentro da mitologia, né? Mas sempre pra caíra, né? Calma, Deus, olha, eu te Não, dou tá tudo aqui bem, ó. Não é, cara, eu acho que a gente viveu muito isso, né? Cara, eu tenho que fazer isso, senão Deus ele vai se chatear comigo. Acho que teve uma época muito forte disso daí pra gente, né? Acho que tentar, não faltar nenhum culto, tentar tirar tudo quanto é louvor, tentar, as tentativas, e aí via que não acontecia nada e vinha a frustração, né? Eu acho que, é uma linha aí bem direta aí com muita gente passando por isso, né? Que depois eu acho que de tudo isso daí, de tantas tentativas, aí vem a frustração e fala assim, não consegui. Exatamente. A barganha não deu certo. Não deu certo. E, cara, a gente fazia isso com uma convicção muito grande, né? A gente tinha certeza que ia dar certo, rapaz. E a gente prometia coisas. A gente prometia coisas. Quando eu era criança, era muito comum, por exemplo, você pedir algo pra Deus e você fazer o voto. E, às vezes, esse voto era... passar por uma situação que era constrangedora pra você. Uma coisa muito difícil, sacrifício, né? Eu não gosto de falar na igreja.
Deus, se eu alcançar tal bênção, eu vou lá na frente dar meu testemunho, eu vou superar aquilo que eu não gosto de fazer. Eu vou cantar uma música lá na frente. O irmão não precisa não. O irmão fazia o voto e a igreja que pagava, né? A igreja fala assim, não, mais um voto do irmão, não. Mas ainda nesse ponto da motivação, né? Era muito difícil você ver alguém dizendo assim, cara, eu vou jejuar porque eu tô com um caráter ruim. Eu tenho um caráter ruim. Eu vou jejuar porque eu tô sentindo inveja de alguém. Nunca era pra alguma mudança sua, pra te tornar de caráter, né? Parecido com Deus. Com Deus. Então você fala assim, cara, eu preciso parecer com Jesus, porque quando o cara dá na minha cara, eu dou 3, 4, 5. E nunca era dessa natureza, era sempre uma troca mesmo de interesse nosso. Próprio, né? Pra si. Exatamente. Quando a espiritualidade, ela tem que ser baseado não na troca, mas no relacionamento pessoal, não no relacionamento de escambo. Então, assim, se eu amo a Deus pela sua graça infinita, pelo que Ele é, né? Aquela imagem do Apocalipse não é uma hipérbole, né? Não é um exagero dos anciões se derramando na frente de Deus, jogando suas coroas, que eles estão diante daquele que é santo, né? Então, quanto mais próximo de Deus, mais nós vamos enxergar a santidade dele. E quanto mais enxergamos a santidade dele, mais nos vamos devotar em adoração e passar a imitar, né? Porque assim, a gente tá aqui entre amigos, a gente sabe se quanto mais a gente fica próximo, a gente não começa a pegar a mania um do outro, começar a falar um pouco, ou contar as mesmas piadas. Ao ponto de parecer parente mesmo. É verdade. Gostar das mesmas comidas, né? Eu não usava barba, o pastor comigo. Você gostou da minha barba? Não, dá pra ver uns 2, 3... Nossa, dá cavanhaque, não é cavanhaque? Então, assim, quando a gente passa a conviver, a gente vai ficando parecido, né? Então, a espiritualidade tem a ver com isso, né? A gente está diante de Deus, gostar de estar diante dele por quem ele é, não porque ele tem algo a oferecer. Claro que ele tem muito a oferecer. E não tem problema pedir. E não tem problema pedir e tal. A própria Bíblia fala, né? Isso. O texto fala, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá o Pai do céu. E tantos outros textos, né? Pedir, dar-se-vos-á. Não tem problema pedir, né? Não tem problema pedir, não tem problema fazer isso que você citou, que a gente fazia há muito tempo, fazer jejum, fazer isso, se dedicar e tirar música e fazer tudo pro culto ficar redondinho. Tirar a música até é bom, né? Por favor. Não tem problema nenhum, deve ser feito isso, mas a motivação não pode ser a troca, né? Vou fazer o motivo errado, aqui né? E tal, e Deus vai abençoar, e nosso grupo vai crescer, quem sabe a gente lança um CD, Deus vai abençoar a gente. Não é isso, a gente faz porque a gente está diante de um Deus santo, a gente admira o caráter dele e a gente quer se parecer com ele, por isso que a gente faz essas coisas, né? O que vem depois disso, a bênção de Deus, a recompensa, que é certa, né? Deus fala, isso é consequência desse nosso relacionamento de estar parecido com Deus. Então, em primeiro lugar, se a gente fazer essa divisão aqui, ó, que carisma é uma coisa, espiritualidade é outra, a gente avança muito na celebração pública, não vai ter mais aqueles comentários de a gente fazer um culto bom, certinho, tudo e tal, mas de repente não houve um barulho por causa do poder que não foi visível e as pessoas saírem do culto dizendo, puxa, hoje o culto não foi bom, né? Rapaz, não teve um rodopio na igreja. Então, e aí assim, às vezes aquele culto que é taxado como espiritual, né? Porque teve muitas manifestações, né?
Durante o culto a pessoa fala, não, o culto foi bom hoje, mas até onde foi espiritual ou não, se só foi barulho, né? Porque a gente tem que entender que o barulho, ele vem do poder e não o poder do barulho, né? Então vamos fazer barulho que aí o poder vem. Não é isso que a gente vê, né? A adoração bíblica tem que se parecer com a Bíblia, né? Então, quando a gente olha para a Bíblia, o que acontecia? Deus mandava o poder, então vinha o barulho como consequência disso, né? As glorificações, o falar em língua, o batismo do Espírito Santo, vem porque primeiro é derramado o poder. Mas com a motivação errada, muitos querem inverter essa lógica. Não, vamos fazer barulho no culto, e aí Deus manda o poder. E não é isso, né? Deus, ele primeiro envia o poder. Sim. Rapaz, é uma frase bonita, né? Rapaz, repete a frase, pastor, porque a gente vai colocar aqui no status. Cortes, né? Cortes do mais que sou. Inclusive, esse é o assunto da segunda pergunta, que é: quais cuidados devemos ter ao nos apresentarmos diante de Deus para a celebração? Eu acho que é isso, né, Julião? A gente não achar que Deus, ele tá se fazendo presente, ou que ele não está trabalhando porque o barulho não tá acontecendo, né? Não teve essa percepção aí para alguns, né, desse barulho, desse arrepio, desse negócio que a gente fala assim, rapaz, né, tô vendo, tô podendo ver, E quantas vezes a gente não chegou em casa, conversou com a esposa ou com algum amigo, nessa bate-papo de fora da igreja, e fala assim, poxa, hoje o culto não... Rapaz, foi meio, né? Não bateu. O irmão olha pra você e fala, rapaz, mas a mensagem foi pra mim. Já aconteceu isso com você, assim, de uma experiência, rapaz, de um culto que foi silencioso, que não teve uma manifestação, assim, física? A gente teve até essa semana passada, semana retrasada, a gente teve a semana de oração, e teve um testemunho da semana de oração do ano passado, que foi uma semana de oração, muito gostosa. Todos os dias a gente estava lá na igreja, estava adorando. Mas um culto normal, um culto... Não teve aquele... Não, até porque pensa... Todo mundo chorando. Todo mundo chegou do serviço. 8 horas da noite, 9 horas da noite, cansado. Então, poxa, chegava lá, sentava, ouvia a palavra de Deus, fazia a nossa oração, ia para casa. Putz, todo mundo saiu muito, muito revigorado dessa semana. A gente saiu cansado também, né? Porque a gente fica na liderança, tocando, então a gente fica nessa pressão. E esse ano foi um casal, até é primo meu, foi contar o testemunho de a esposa não podia ter filho, tinha alguns problemas, não era um, não eram dois, eram alguns problemas na parte dessa questão de para ter filhos, né, pastor? Uhum. E ela foi contar o testemunho esse ano com o filho no colo. Olha só. Então, para muitas pessoas, falam assim, foi uma hora. Pra que tanto trabalho vocês tiveram? Um milagre, cara. Um milagre, né? Rapaz, e foi que né, esse daí que eu tô lembrando de cabeça, mas foi um de alguns que foram contar o testemunho. Então, assim, pra uma pessoa que já teve pessoas que falam assim, mas por que vocês fazem esse trabalho todo? Putz, é canseiro, grupo de louvor lá todo dia. E aí, putz, não foi legal. E aí você vê um milagre. O resultado nem sempre é visível naquele momento, né? Nem sempre é visível naquele momento. Assim como a gente não sabe o que tá passando na cabeça das pessoas quando a gente tá tocando, quando a gente tá... Não sabe o que Deus tá fazendo, né? Com certeza. E ali Deus tá restaurando, Deus tá salvando... Tá influenciando. Quantas vezes você já não acha que deve ter tocado sem saber, ou influenciado sem saber numa louvor que você ensaiou um coral, ou uma pregação que o pastor fez? E até algo meu mesmo, sabe? De estar no culto e aquele culto tá aparentemente frio, né? Nem morno, né? Um culto frio. Gelado, como diz o pastor Rivaldo, pinguim costal. Mas aquele negócio tá te moendo por dentro, sabe? Uhum. Você tá sentindo o toque do Espírito ali quietinho, né? Sim. Essa é a diferença, né, de ser espiritual, né? Tá, um momento espiritual é esse. Eu sempre gosto de usar como exemplo o de Daniel, né? Daniel fez uma oração que, a partir do momento que ele fez, Deus ordenou um anjo. Só que ele demorou 21 dias para chegar, né? Luta, batalha espiritual e tal.
Só que quem olhava na terra não via nada além de um velhinho de 80 anos na janela orando virado para Jerusalém. Não tinha fogo caindo, não tinha terremoto, não tinha vento, era só um velhinho de 80 anos orando. Quando o espiritual, né, se coloca diante de Deus, o crente espiritual, quando Paulo fala, quando ele se coloca diante de Deus em adoração, coisas no mundo espiritual se movem sem ser perceptível no mundo visível, vai se manifestar depois, né? Agora, quando ele faz as duas coisas, né, o espiritual acontecendo e ele derrama o seu carisma, aí é fácil de a gente ver instantaneamente, né? Então, de repente, há aqueles cultos, né, que Deus derrama do seu poder lá, e aí os irmãos começam a falar em outras línguas, todo mundo se alegrar e chorar, e tem profecias, a gente vê ali, né, às vezes um milagre instantâneo, não é igual esse, né, um baita de um milagre de uma menina que tinha endometriose, útero invertido e as tômperas amarradas, né? Então, probabilidade zero. Rapaz, para ter um filho nessas condições, tem pessoas que só têm a endometriose, né? Já não consegue gerar. Ela tinha esses 3 problemas graves, os 3 graves, mas assim, aconteceu no silêncio, né? Aí, para surpresa nossa, depois de um tempo, ficamos sabendo. Você viu o resultado. Daí é música, daí não é. E aí, a surpresa ainda nossa é que fala assim, não, foi na semana de oração que isso aconteceu, né? Então, Deus tem essa maneira de trabalhar, e a gente que é espiritual, que se coloca diante de Deus para adorar na espiritualidade, deve fazer essa separação, não como um sendo ruim e o outro bom, né? As duas coisas são boas, mas a prioridade é a espiritualidade. E aí, como consequência, a gente vai ter os carismas de Deus sobre nós, né? É só não inverter a ordem que dá certo, né? Bom, vamos ouvir uma música? Sim, bora. É bom. Santo é o teu nome.
Deixa o céu descer, 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 deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Muito bom, gente. Estamos de volta. Papo muito bom, muito gostoso. A gente tem vivido experiências muito boas aqui nesse espaço, com gente muito querida. E tá vindo muito mais aí. Continue acompanhando nosso programa. Compartilhe o link do programa com a turma da sua igreja. Você que tá fazendo estudo, você que não tá fazendo estudo, que vai fazer depois, porque é um conteúdo muito rico aí pra você e pra sua igreja local. Você líder é obrigação, né? É obrigação, né, pastor? Tem que compartilhar. Julião, a pergunta número 3, ela vai dizer o seguinte: o sacrifício vivo é constante. Ela já começa dando a resposta, né? Já O autor aqui, ele foi bonzinho, né? Boa. Como nossa adoração pode ir além do momento da celebração pública? Eita, rapaz. Eita, rapaz. Vou falar, hein, pastor? Pode falar. Pega leve, cara. Vou falar, hein? Vou falar. A gente pega muita... Vamos pegar a nossa linha de 100% igreja. Todo mundo chega na igreja, espera do grupo de louvor, espera do pastor, aquela adoração, aquela responsabilidade vindo do altar, vindo das pessoas que estão lá na frente, vindo das pessoas que estão louvando, que estão tocando, que estão pregando. E você em casa? E você no seu particular, você e Deus no seu quarto. Porta, né? Quando você fecha, não, nem a porta de casa. Quando chega a porta do carro, quando você sai da igreja, já sai falando mal do pastor, já sai falando mal do grupo de louvor. E aí? É uma responsa, né? Porque muitos vão achar que a adoração, ela se resume a um local, né? Então, na igreja até flutua, né? Sai todo mundo ali, não, agora muda, né? A tonação de voz, a postura, tal. Estamos no lugar santo. E de fato veste o personagem. De fato tá. Deus está presente ali, ele é um lugar santo. Mas Deus está presente no dia a dia, né? Aonde a gente vai, ele tá com a gente. Então, o local é santo, o carro é santo, né? Não adianta achar que Deus ficou na igreja, a gente tá indo embora para casa, ele tá indo no carro, ele tá em casa. Depois que cantou amém, beleza, acabou. Amém, a paz. Rapaz, você viu hoje a irmã ali, não é possível. Cara, a gente brinca, mas eu já vi duas situações. A primeira é até comigo, de eu ter participado do louvor e a pessoa me cumprimentar, assim,
Cara, hoje o grupo de louvor, Espírito Santo não me tocou não, tal. Rapaz. Aí vem na sua cabeça, mas rapaz, você fica a semana toda sem falar com o Espírito Santo. Rapaz, vem cá orar, vem. Quer que eu resolva o seu problema? E alguns minutos ali, né, pra resolver. E foi dito. É assim, não é uma coisa assim que Você ouviu falar eu ouvi que... dizer, não, a pessoa falou pra mim. A pessoa falou pra mim. E uma coisa que eu já vi também, que graças a Deus, pelo menos comigo nunca aconteceu, não sei se já aconteceu com você, pastor, mas é de você chegar a dizer que o grupo de louvor pode estar em pecado. Ah, eu já ouvi essa ouviu história. essa? Já ouvi. Lá não aconteceu. Lá não, lá graças a Deus não, Esse mas... pastor deve estar em pecado, porque já tem uns cultos que ele prega e nada acontece e tal. Rapaz, eu tava... uma experiência minha até. Putz, eu tava numa outra igreja tocando e uma irmã simplesmente tava cantando e ela passou mal. Caiu a pressão dela, ela já tinha esse problema de pressão, caiu a pressão dela e ela meio desfaleceu ali e já voltou. Rapaz, pra quê? E a irmã tá em pecado, que a irmã não... E rapaz... E a presença de não, Deus. e a família falou assim, não, gente, ela só tem problema de pressão baixa. E o pessoal, não, olha, era meados ali do ano, então não, deve ter ido pra festa, deve ter ido pra quermesse, deve ter ido pra... E o pessoal, não, ela só tem problema de pressão baixa. Tá calor. Então, é bem complicado nessa... Eu vou mandar uma agora que dá corte. Vou mandar uma daquelas boas que dá corte. A gente focou tanto num momento de espiritualidade que a gente esqueceu da nossa vida de espiritualidade. Sim. Então, é um tempo espiritual. É um tempo espiritual. E a gente até pegou o nosso culto e a gente categorizou do que é mais espiritual. Uhum. Não, esse momento aqui é mais espiritual. Não, esse aqui não é tão espiritual. Ah, o grupo de louvor dos meninos aí só toca rock and roll, esse momento não é espiritual. E aí a gente foi, tem igreja que fala assim, infelizmente uma coisa que eu já vi também, dizendo que a música antecedendo a mensagem, ela é mais importante. Porque ela antecede a palavra de Deus. Mas peraí, a gente chegou, a gente leu a palavra, a gente orou, embasado na palavra, porque é a palavra que ensina a gente a orar. Sim. A gente cantou a palavra, a gente ofertou também com orientação da palavra, mas não, a hora que o pastor vai falar é um momento espiritual, porque Deus vai falar. Então, a gente pegou recortes de tempo até dentro da celebração para dizer que esses momentos são mais espirituais. Quando, na verdade, não é isso, né, pastor? Não é, faz parte de um problema maior isso, né? De a gente ter a mania de seccionar a nossa vida, né? De colocar elas em departamento. Então, assim, tem o departamento da vida emocional, da vida espiritual, da vida financeira, da vida espiritual, departamentar, né? Então a gente colocou em caixinhas, né? E quando a gente vai para a igreja, não, agora é a caixa do espiritual, né? Quando o Paulo em Romanos, ele roga, né? Ele diz assim, irmão, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Pelo amor de Deus. Que o culto de vocês seja vivo. Apresente-se a Deus como vivo. Por isso que vem a constância daí, né? Por isso que a nossa adoração, ela tem que ser holística, tem que ser completa. Não pode ser para dentro, não pode ser somente um momento. Mas principalmente nós, promicistas, que acreditamos na constituição do ser humano como holístico, como unitário, né? Ou seja, ele é um todo. Não existe partes, né? Como a gente costuma partir, né? A vida. Então, a gente costuma, e no culto faz isso também, né? Tem a parte, né? Da igreja que é mais santa, né? No púlpito é santo, então ali, olha, veja como se comporta ali e tal. Antigamente tinha até um cercadinho, não podia subir. Aqui embaixo não, aqui pode machucar a bicicleta, colocar o pé em cima do banco, conversar. Ficar no celular, porque aqui não, agora ali, a hora que subiu ali, o altar e tal. Então, a gente tem que entender que a adoração, ela tem que ser completa, plena, e aí é em todos os lugares, todos os ambientes da igreja, e
todos os ambientes em qual nós convivemos, em casa, no carro, no trânsito, na faculdade, no trabalho, todos os lugares. A gente tem que atender esse rogo, esse apelo de Paulo, né? Olha, eu imploro que vocês apresentem como um sacrifício vivo, e vivo é isso, é completo. O sacrifício morto era aquilo, acontecia uma vez só, pontual, morreu o cordeiro ali, é aquilo. Agora não, o Paulo está falando assim, é vivo. Então vivo é a vida inteira, em todos os lugares, em todos os tempos. O aperto de mão é espiritual. Espiritual, né? Então quando assim a gente entender isso, né, a gente chega melhor preparado para adoração na igreja. Não vai colocar carga em cima do grupo de louvor, eles se viram, eles têm que fazer o melhor, cantar, dar o melhor ali para o Espírito vir sobre nós. E o pastor também tem que pregar ali, ó, nível hard ali para o Espírito vir, e se não vir a culpa é deles, né? A gente veio, fizemos nossa parte, sentamos aqui no banco e estamos esperando. Cada um tem sua parte hoje no culto, né? Eu vim, tô aqui sentado, agora você faz a sua de louvar e me levar para, né, para ter essa conexão. Não conseguiu, então o próximo pastor vem. Ele tenta. Também não conseguiu. Bota um solo no meio aí pra ver se... Fala, hoje vocês não conseguiram, eu não vou virar minha cadeira, né? É mais ou menos isso, né? Então assim, quando a gente entender que tudo que a gente faz é espiritual, que a gente está, como Jesus falou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e não tem um lugar, né? Ele diz assim, ó, não é nem aqui em Samaria, não é nem em Jerusalém, é aonde estiver. Então, onde estiver, dentro do ônibus, a gente pode estar ouvindo um louvor e sentir a presença de Deus, lendo a Bíblia dentro do metrô, sentir a presença de Deus no banheiro da firma, na hora do intervalo, fazendo uma oração ali. Qualquer lugar é lugar de adorar a Deus e sentir a presença de Deus. A minha infância e o começo da minha adolescência, eu convivi com um pastor, ele já dorme no Senhor, uma pessoa espetacular, né? Que eu vou até citá-lo, é o pastor Eliel. O pastor Eliel, ele teve muitas dificuldades de saúde, mas muitas dificuldades. Diabetes, ele teve partes do corpo amputadas. Eu não sei se o senhor chegou a conhecê-lo. Sim, é pai de um amigão meu, Binho. Dá um abraço aí, Binho, o Wesley e a Claudinha, os três. Não conheço, então. Cara, e ele ficou muitos anos sem ir à igreja. Mas muitos anos, por conta da própria condição física, né? Sim. Muitos anos, sem ir, sem estar na igreja. E todas as vezes que a gente ia visitá-lo, impressionante, né? Pra tentar fortalecê-lo, sair fortalecido, a gente né? tem que ir lá, porque o irmão tá passando por um momento difícil e tal. Todas as vezes que a gente ia lá visitá-lo, a gente voltava abastecido. Sim. E assim, ele, pelo menos eu nunca vi. Ele era uma pessoa muito amável, que dá beijinho no rosto, sabe? Mas eu nunca vi ele mudando a voz pra entregar uma profecia, por exemplo. E ele entregava profecias pra você, e eu acho que nem ele sabia. Numa conversa, assim. Ele falava coisas pra você, e cara, você ficava olhando pra ele assim, cara, esse cara sabe da minha vida, mas não. Ele falava pra você em tom de conselho mesmo, como um pai fala pra um filho. Ele era uma pessoa espiritual. Sim. Ele não era de um ambiente espiritual, aquele profeta que você vai e ele é tipo um guru, né? Você chega e fala, eu tô passando por isso, por isso, por isso. Não, peraí. Aí, sei lá, vem o poder, ele levanta, dá 4 pulinhos, esfrega a mão, bota... De repente, fala assim, ó... Não era nada disso. Você chegava lá e você conversava e Deus usava ele pra falar coisas pra você. Ele não era o pastor mais eloquente que eu já conheci. Eu nunca sequer vi ele pregar no púlpito. Eu não tenho nenhuma recordação dele pregando no púlpito. Obviamente ele pregou muito, né? Sim. Mas quando eu era ali pré-adolescente, já não tinha mais nenhuma recordação de uma pregação dele. Ele não era um super teólogo, mas ele era uma pessoa cheia do espírito, uma pessoa espiritual, uma pessoa que tinha coisas do céu pra você, sabe? Isso é impressionante, né? A gente enxergar essa diferença, né?
E como ser espiritual é valioso no mundo de hoje, né? Quando a gente tá carente de pessoas assim, né? Que entende de fato o que é espiritualidade São e pratica sensíveis ao sensível, Sim, essa sem sensibilidade forçar hoje. Né? aquela apresentação mais exterior, né? Performance. Já isso. Infelizmente, eu acho que a gente tem vivido muito essa questão de performar, né? Que a pessoa não deixa tanto assim Deus aparecer e quer meio que tomar o papel de Deus e se tornar esse guru que você falou mesmo, de falar assim, não, poxa, não, vem, conta pra mim aqui, conta. Não, eu vou orar agora por você, viu, pastor? Vai começar já. E vou dar a profecia, vou dar 3 tapas no seu peito e você vai ver. A pessoa... Eu acho que a pessoa que é espiritual de verdade, primeira coisa, ela é muito humilde. Sim. Porque quando você se depara com a escritura, você vê o quanto você é zoado, né? Sim. Eu acho que começa daí, que você sabe o que você é, né? Você sabe se colocar no seu lugar, né? Você não quer se sobressair a Deus, né? Você não quer ser, não, eu vou ser o pastor Josias, que vai ser conhecido aqui de toda a Zona Leste aqui, que quem quiser pode vir falar comigo. Eu quero que as pessoas venham aqui pra receber oração e tal. Se seu pastor é fraco, pode vir vem aqui, coloca a faixa aqui na frente da igreja. Aí bota uma foto dele com isso. Porque assim, esse lance que você falou, né, da humildade, ela vem da proximidade com Deus. Então, se Deus é plenamente santo, quanto mais a gente se aproxima dele, a gente enxerga a santidade dele, a nossa adoração, ela se faz como a de Isaías, né? Quando ele se vê na presença de Deus, que o céu puro, com que abre, ele fala assim, ai de mim, eu vou morrer. Simplesmente ele chegou a essa conclusão, eu vou morrer, porque como subsistir, como ficar na presença de alguém tão santo, que era todo esse dilema no Antigo Testamento, né? A gente vê o Manoá, pai de Sansão, também tendo a mesma... chegando à mesma conclusão. Eu vou morrer, porque eu vi a Deus, eu tô próximo de Deus, né? Então, a pessoa espiritual, ela vai ter essa humildade advinda dessa proximidade com Deus. Então, quanto mais próximo, ele vai ver mais seus defeitos, quão pequeno você é, como você não é um nada e que Deus é tudo. Agora, se ela estiver distante, aí pode colocar banner, pode colocar foto. Se Deus não resolveu, eu resolvo, viu, irmão? Traga aqui. Cara, e eu acho que um exemplo bom que a gente pode dar dessa relação, porque a gente é da música, né? Às vezes a gente tá se sentindo bem, né? Tá sentindo, cara, tô tocando legal e tal. Rapaz, esses dias eu fui na igreja da Vila Medeiros, eu fui lá na inauguração da escola de música, beijo pra vocês da Vila Medeiros. E, cara, foi um negócio muito legal, cara. Muito legal. O Márcio, ele é apelão, cara. Porque na inauguração da escola teve a Adriana Gesso tocando piano, tocando bar. E ela tocou também alguma coisa italiana lá. Erudito. Cara, que negócio top. Teve um garoto, Gabriel, o nome dele. Ele foi, inclusive, eu acho que finalista do programa Prelúdio, que é um programa pra jovens prodígios mesmo, da música erudita. Sim. Rapaz, você tinha que ver o que o guri tocou na flauta doce, cara. A flautinha doce, cara, desse tamanhozinho. Eu falei pra um amigo que tava comigo, falei, cara, só de decorar essa peça toda aí, eu já tô satisfeito. Tocou pra caramba. Aí teve um trio de jazz que tocou. Cara, muito top. A banda Pietá tocando música brasileira. Eu me senti o pior músico da face da terra, cara. E, meu Deus do céu. Assim, então, toca lá, Fábio, alguma coisa. Não precisa. Pra quê? Não trouxe os dedos hoje. Cara, eu me senti desse tamanhozinho, cara. Rapaz, eu sei como que é essas coisas, viu? Sabe, você acha que aquela semana que você tá em casa, que você acha aquele timbre, né? Você dá aquele acorde, você fala, cara,
nossa, tô demais. Aí você vê alguém tocando de verdade, você fala, Você tá lá pensando bem. Que você ia mostrar o quê mesmo? Não mostrar nada, eu só não. vim assistir. Guardado as devidas proporções, é o mesmo quando a gente está diante de Deus, né? Daquele que é tudo, aquele que... Por isso que o nosso relacionamento é por quem Ele é, não por que Ele tem nos oferecer, né? Porque é o que há de mais precioso, é esse ser, né? Que nós chamamos de Deus, que chamamos de Pai. E aí, quando a gente está diante dele, a gente se quebranta de fato. Essa é a palavra. Isso. Aí, assim, Quebrantar. aí não tem como... Ser você mesmo ali diante de quem pode resolver seu problema, diante de que você pode conversar, de ser você, né? E você ter a solução, né? E de quem sabe quem você é de verdade, exato, né? Exato. Sem máscaras, né? Exatamente. Você tá ali pelado mesmo diante de Deus, porque não tem nada a ser escondido. Ele vê o íntimo do coração, a sua intenção. E aí só de estar na presença dele basta, né? Como ele fala para Paulo, ó, a minha graça te basta, né? E aí como seria bom todos os adoradores promessistas fossem para a igreja com esse sentimento, né? Eu só quero estar na presença dele que basta. E aí é onde acontece o derramamento de poder. É onde acontece, né, aquilo que a gente coloca ou prioriza, né, colocando em primeiro lugar essas coisas. É quando a gente está desarmado diante de Deus. Fala assim, olha, Maria aos pés de Jesus, né? Você tem um monte de coisa para fazer, mas só quero estar na presença dele, só quero estar ouvindo ele, só quero ouvir a voz dele. Então, quando a gente se coloca disso, de fato o culto não tem como ser ruim, né? A gente sai e diz assim, o culto foi... A gente pode falar então, pastor, pegando esse gancho, eu não sei se ia tocar nesse assunto, Fábio, que nessa linha de raciocínio, aquela igreja lá dos Estados Unidos, como que é o nome daquela igreja que teve o... Asbury. Nome bonito. O nosso consultor inglês aqui. Deu A gente pode falar que aquelas pessoas que estavam naquela igreja, eles foram com esse coração. Então, assim, se a gente tivesse... Se aqui no Brasil, se a nossa igreja, se alguma promessa tivesse em todos os irmãos nesse intuito, a gente teria... Sim, porque de quebrantamento. Quando a gente olha o contexto da história ali, foi um culto comum, né? No meio de semana. Foi o culto de quarta-feira, rapaz. Culto de quarta, cara. Quarta-feira. Ironia. Então, ninguém foi assim, ó. Eu não lembro o último culto de quarta que eu fui. que tem esses nomes que o Fabinho citou aqui tocando. Vamos lá na quarta-feira que esse pessoal vai estar lá. Não, um culto despretensioso. Todo mundo disse assim, é bom estar na presença de Deus e por isso que eu vim, eu quero. É isso que eu desejo. E de repente Deus começou a fazer um avivamento que tá até agora rolando esse negócio lá. Eu tive a oportunidade de assistir, eu entrei no YouTube e falei, cara, tem que ver o que essa turma isso, tá né, fazendo. rapaz? O que essa turma tá fazendo. E era tudo diferentão, né? Tudo... Falei, cara, tem todo mundo hippie, sei lá. Mas, cara, quando eu entrei, foi algo que me chamou a atenção. Porque assim como o senhor falou, pastor, lá no começo, você via que o choro, a expressão física, ela era o resultado do poder que estava caindo. Porque o período que eu assisti ali por cerca de 1 hora. Esse período o pessoal cantou muito. E assim, não era uma super banda lá tocando, era uma pessoa no piano, outras cantando. E, cara, eles não se preocuparam com métrica. Eles foram cantando e a coisa foi... A adoração por adoração, né? Exatamente. E você via as pessoas... Né? Você via as pessoas e você via um contato entre as pessoas. Você via pessoas se abraçando. Você via pessoas se emocionando juntas. Então, assim, você via que aquele movimento musical... ele era a consequência de um quebrantamento espiritual que já tinha começado na quarta-feira. E quando eu assisti, já faziam 10 dias que eles estavam nessa. 10 dias. E eles cantavam, e eles paravam, eles oravam. Muitos jovens iam lá na frente. E muitas pessoas iam lá e oravam por esses jovens. Então dava pra ver que não era aquele
aquele lance, os presbíteros vêm aqui na frente, por favor, orar. Eles oravam uns pelos outros. Sim. Então, assim, o carinha... É uma coisa na frente, orgânica, né? É um exatamente. negócio totalmente orgânico. Nada de, não, agora é a hora Não, disso. agora é a hora da oração. Agora é a hora mais santa. O que a gente não tá dizendo que não deve acontecer, Sim. deve acontecer. Só que eles estavam respondendo algo espiritual que aconteceu antes. Sim. Então, o poder precedeu O barulho. o barulho, né? Exatamente. Que a gente sabe que existem momentos, né? Uma outra coisa que a gente não pode também achar que deve ser todo tempo assim, né? Todo Sim, culto tem que ter um derramamento de poder, todo momento. É bom poder, a gente quer, a gente deseja. Somos uma igreja pentecostal, valorizamos o carisma do Espírito Santo, os dons. Buscamos, ficamos muito alegres quando isso acontece. Mas quando a gente pega a Bíblia, a gente vê pontual. Não era todo culto no Novo Testamento que acontecia aquilo. Sim. A gente vai ver Atos 2, depois passa um tempo lá na frente, a gente vai ver lá em Cornélio, passa um tempo. É pontual essas coisas. Agora, a espiritualidade não, ela é constante, ela é permanente, dia a dia, né? é o dia a dia. Talvez não vá acontecer isso que está acontecendo nessa igreja que foi Cornélio citada orava aqui. todo dia, né? Isso, não vai acontecer isso sempre, tá acontecendo lá, mas assim, aquela igreja também não é sempre assim, tá acontecendo um despertar, um avivamento ali, mas o básico mesmo, o primário é a espiritualidade, que pontualmente vai gerar isso em alguns momentos. O problema é quando a gente quer perpetuar esse momento, por ele ser bom, porque é fantástico. Sim, Quem já poxa participou vida. de um avivamento... Opa. E você guarda na memória com É carinho. marcante, é muito marcante pra Exatamente. você sai dali renovado, rapaz, olha, Você e você queria encontra outra, todo dia aquilo, né? você encontra outra pessoa, rapaz, o culto de hoje, rapaz, E você fica falando sobre isso um tempão. Eu falo assim, olha, a gente queria que fosse todo culto assim, mas não é. E quando não acontecer, a gente não vai taxar de um culto frio que não foi espiritual, porque não houve esse momento, né? Então, a gente precisa ter essa maturidade, né, para equilibrar a balança aí. Muito bom. Também a gente tem que entender que o mover do Espírito também, ele move de várias formas, né? Sim. Então, no silêncio, no culto do coração, aquela mensagem lá, e de Até na repente... solitude, né? Rapaz, quantas vezes você tá lá e daquele louvor que você sempre ouviu, de repente você fala, rapaz, tá caindo aquela lágrima aqui, você fala, oh Deus, aqui no metrô não. E você tá... cara, Deus, ele toma, né? É bem a música, toma o meu coração. Você Aquele falando negócio aqui... que enche você por dentro, né? Você falando desses momentos despretensiosos que acontece, eu lembrei de um testemunho há pouco tempo que a Norminha deu. No último culto do ano passado, a gente fez uma celebração lá, né? Teve um social lá. Sim. E a gente comendo lá. Do nada, eu conversando com ela, coisa do dia a dia. Depois ela testificou que Deus estava falando com ela. Então, Olha. vê como que Deus usa qualquer momento. Ele né? é Deus. É Deus, rapaz. Ele é Não adianta Deus. a gente colocar numa caixinha e falar, não, agora é o momento disso, o momento Ou num daquilo. formato, né? Não, pra ser Deus tem que ser de tal jeito. O formato, Exato. coxinha na mão, refrigerante no outro, tá conversando. Que formato é esse? E Deus Assim, rapaz, falando. meio, né? Nossa, muito bom. Vamos ouvir mais uma música? Sim, é bom, né, ouvir música. Este é o momento, venha Senhor, cantamos agora em uma só voz, pois cremos em Ti e no Seu poder, em nome de Cristo queremos pedir. Sara, 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 Sara-me. Ministramos a cura, ouça, Senhor, nossa voz e sara as feridas daquele que crê.
Senhor, vem restaurar o meu viver. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Este é o momento, venha, Senhor. Cantamos agora em uma só voz, pois cremos em Ti e no Seu poder. Em nome de Cristo queremos pedir. Sara, 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 Sara-me. Ministramos a cura. Ouça, Senhor, nossa voz e sara as feridas daquele que crê. Senhor, vem restaurar. Ministramos a cura. Ouça, Senhor, nossa voz e sara as feridas daquele que crê. Senhor, vem restaurar. Senhor, vem restaurar. Senhor, vem restaurar o meu viver. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. É isso aí, gente, estamos de volta. Esse papo tá gostoso demais. E agora eu queria fazer um convite pra você que ainda não nos segue no Twitter. A gente tá chique, cara. Rapaz, vocês estão dominando ficando todas as redes sociais. chato, É o vida. P Celebracão. Mas se você colocar lá no Twitter Celebração Promessista, você já vai encontrar a gente lá postando muitas coisas aqui do Mais Que Som. Outras informações sobre os outros projetos do Ministério. Então tem o curso de formação para professores, a gente tá colocando algumas coisas lá de vez em quando. As plataformas de música, você que ainda não acessou as plataformas de música no seu aplicativo aí de áudio, tá dormindo, né? Tá vacilando, Celebração hein? Promessista, cara, a gente tá em todas as plataformas. Spotify, Eu tenho o YouTube, Deezer, eu acompanho lá. Music, Deezer, Apple Music, todos. E o Mais Que Som no Spotify. Você que usa Spotify, acesse Mais Que Som. Tem lá todos os episódios, são quase 40 episódios, conteúdo muito bacana pra você ir ouvindo aí no seu dia a dia. Vamos lá, vamos voltar? Vamos. A última pergunta, acabando, cara. Puxa Acabou. vida, hein? Acabou. Pergunta de número 4, pro pastor Josias. Como o viver de modo que agrada a Deus pode influenciar o momento da celebração? A gente até em algum momento já tocou nesse assunto, né? É o nosso pré-culto, né? É a gente sair de casa com essa disposição, é a gente viver no dia a dia a vontade de Deus. E não tem como, imagina uma igreja toda, todo mundo ciente disso, né? Vivendo Deus durante a semana e a hora que esse pessoal, esse povo se encontra em um lugar só. É difícil não ter uma celebração espiritual, né? Se tá todo mundo ali. Se Deus, né? se Deus já age, a gente chegando todo capenga, né? Muita luta na tribulação durante a semana, chega quebrado, triste, cansado, e Deus com um sopro de misericórdia realiza coisas extraordinárias, né? Imagina se todos nós saíssemos de casa fazendo uma oração, fôssemos para a igreja de maneira intencional. Porque, fala sério, muitas vezes a gente vai por ir, né? A gente fala assim, liga o automático. eu vou porque eu tô na escala, né? sei lá, É hoje pelo que eu tenho que costume. tocar, por costume e tal, mas
Imagina todos nós com a intencionalidade no coração, dizer assim, olha, eu vou viver na presença de Deus durante toda essa semana, porque quando chegar lá no sábado, eu quero ter algo para doar para os meus irmãos, eu quero edificar os meus irmãos, eu quero oferecer os meus dons para os meus irmãos, que é o que Paulo desejava muito, né? Não lembro a igreja agora que ele escreve, que ele diz assim, olha, eu quero estar aí para edificar vocês e ser edificado por vocês. Eu quero estar presencialmente, ele escrevendo a carta, desejando que estivesse presencialmente, por assim, presencialmente eu tenho dons que eu posso edificar vocês. E vocês têm dons, vocês vão me edificar. Imagina essa intencionalidade de todo mundo. Assim, olha, eu tenho um dom, o Juninho toca demais a guitarra, né? Eu tenho esse dom, cara. Eu vou lá para edificar meus irmãos. Eu vou pregar, o outro vai para ministrar, o outro para passar lição. Todo mundo oferecendo, né? Faz parte desse... Oferecer o corpo, né, como um sacrifício vivo, santo e agradável, né? E então viver da maneira que agrada a Deus é a gente se colocar debaixo das normas da ética do reino de Deus e com essa intencionalidade ir para a celebração pública, dizendo, eu estou indo também para edificar, porque nessa sociedade de consumista que a gente vive, muitas vezes a gente fala assim, eu tô tão arrebentado, eu tô fraco, eu vou lá para a igreja para receber, né? Eu preciso. E assim, poucas as vezes fala assim, eu tô tão bem hoje que eu vou para a igreja para ajudar meus irmãos, vou encorajar, vou orar por alguém, vou edificar a vida de alguém, vou encorajar, né? Dificilmente a gente faz essa contrapartida. Normalmente assim, não, tô precisando de uma bênção e eu vou para a igreja hoje. E na verdade a gente faz ao contrário, não, acho que eu tô tão bem hoje, acho que eu não preciso ir não. Quando acho tá bem não vai, né? Acho que tá de boa hoje, viu? Acho que dá Ju, pra... Eu vou te fazer uma pergunta combinada, é claro, né? Porque aqui a gente combina tudo antes. Imagina. Fabinho, pega leve, Fabinho. A promessa lá em Curuçá, ela tem vivido isso, não tem? De ver o resultado, né? De uma espiritualidade genuína, né? Eu falo muito que Curuçá, quando eu tô lá há 8 anos, eu acho, 8, 9 anos em Curuçá. Quando eu fui pra lá, eu falei assim, pô, Curuçá, eu gosto de ir lá porque é um papel em branco, assim. Eu acho muito gostoso, assim, não tem nada, aquela religiosidade que foi, tem que ser assim, tem que ser assado, Deus tem que agir dessa forma, Deus tem que... É muita essa questão de união, de todo mundo estar junto, todo mundo, poxa... Você faltou hoje, rapaz, o que tá acontecendo? Vamos orar junto aqui, eu tô orando por você, eu mandar uma mensagem, essa questão de juntamento, tô muito feliz onde eu tô, e os irmãos realmente nessa questão de unção, de estar junto, de união, E os resultados, eles começam a deixar de ser só de bem-estar comunitário, mas até... de evolução técnica, né? Então você começa a ver um prédio sendo melhorado, um som sendo melhorado, a galera vai se animando. Sim. E a música vai melhorando e o relacionamento com os irmãos. Eu fui em Curuçá em 2 momentos diferentes. Então, o primeiro momento que eu fui foi antes da pandemia. A igreja já tinha mudado lá pra cima. Já tava lá em cima. E eu fui há poucos dias agora. E a percepção que eu tive é que tudo mudou. Então, tudo mudou. Parece outra igreja, né? A gente, na época de pandemia, a gente se sentiu, como todas as igrejas aí, se sentiu muito pressionada a parte de evolução da parte de mídia. Então, poxa, a gente foi lá, comprou câmera, agora a gente comprou uma outra câmera. Parte de som digital, colocou a mesa, essa maravilhosa UI24.
E a gente vai evoluindo. E, putz, vamos procurar, tem que colocar... Os irmãos estão achando meio estranha a bateria, tá muito alta. Vamos colocar um aquário pra ficar legal pra todo mundo? Vamos colocar um aquário. Apesar que o Fabinho adora isso daí, né? Mas, putz, colocamos o aquário. De lá é top, lá funcionou. Funcionou. Top. E é bonito. E é bonitinho, né, rapaz? A gente eu digo assim, até quando eu fui lá essa última vez, eu fui lá pra uma missão muito específica, né? Sim. E eu cheguei no final do culto. E, cara, eu fui muito abraçado no final do culto. Rapaz, os irmãos gostam de abraçar. A gente sofreu na pandemia, viu? E ninguém, assim, muitas as pessoas que eu vi lá dessa outra vez, eu não conhecia ainda. E você percebe que o clima é amistoso, né? É um negócio gostoso. É um negócio de Deus, cara. É um negócio que não é humano, sabe? Tanto que a gente tava conversando um tempo atrás entre pastores sobre essa questão, falando de Curuçá. Eu até falei pra ele, falei assim, olha, Curuçá é uma igreja que se eu me aposentasse hoje, eu continuava congregando. É o bem. Porque é aquela igreja que você não vai pelo cargo, pela obrigação. É gostoso, né, cultuar lá, é gostoso. O culto de ontem, muito simples, mas assim, sentimos a presença de Deus de um jeito que faz assim, ó... Você sai do culto dizendo assim, valeu a pena ter vindo hoje, né? É verdade. Difícil é quando é aquela coisa amarrada, fechada, você fala assim, eu vim porque eu tive que ir, não. Mas fala assim, ó, foi bom estar aqui, né? E a gente vê esse sentimento, esse clima lá. É geral, né? Não é um ou outro, é uma coisa... E assim... E a igreja vem crescendo, né? Graças a Deus. E não é aquele... daqueles momentos que a gente fabrica, né? Como a gente falou, é bem espontâneo, porque assim, está acontecendo todo culto, né? Mesmo um culto que tem mais gente ou menos gente, o sentimento sempre é o mesmo, né? É diferente de quando... em alguns lugares, né, ou outras igrejas, ou lá muito tempo atrás também, a gente tinha essa impressão que você teve em programação especial, né? Não, vamos fazer um assim, tal, e fazia, e acontecia, falava, puxa, valeu a pena, né, tá aqui. Isso, aí tinha aquele sentimento. Mas aí já no domingo, você fazia no sábado à noite, no domingo seguinte era down, era lá embaixo, o negócio... Batia até depressão, rapaz. Nem parece uma igreja, né? Voltou tudo de volta. Isso, voltou ao normal. Não, lá a gente vê uma crescente nos cultos regulares, né? Esse sentimento, assim. Claro que ainda numa igreja exemplar e tal, aquilo. Mas, assim, a gente tá muito satisfeito com o que tá acontecendo lá, que Deus está fazendo lá, né? E vai naquela questão também que a Fábio falou, vai precisando melhorias e vai precisando, vamos mexer no som, vamos mexer numa pintura, vamos mexer nos bancos que tem que trocar, e aí uma coisa vai levando a outra para deixar o ambiente mais confortável também. A gente tem essa questão de prioridades, porque putz, tem que fazer um monte de coisa, mas e as prioridades, né? O que a gente subiu a igreja para a parte de cima e a gente subiu e falou, não, tem que colocar um elevador, vamos colocar um elevador. Não, em nome de Jesus, mas não tem dinheiro. Mas a gente, não, mas vai ter, em nome de Jesus vai ter. O pastor Gleidson fala que o dinheiro segue a visão. Rapaz, hoje a gente tá finalizando a obra já do elevador. Graças a Deus. Então, prioridades. Pô, deixamos de fazer outras coisas? Teve que deixar de fazer outras coisas. Poderia estar melhor, outras situações? Poderia estar melhor, mas só que a prioridade, né? A prioridade foi aquele elevador para ter acessibilidade para todos os irmãos. Então, a gente tem que, né? Vai ter alguns momentos desses daí também para o crescimento da igreja. Tem que ter a liderança ali para falar assim, não, vamos por esse lado. Vai tomar algum, vai falar, mas para quê, rapaz? Por quê? Mas... É assim, independente disso, a gente tá vendo lá como consequência da espiritualidade, né? Então, primeiro está acontecendo a espiritualidade. Primeiro o poder. Isso, as pessoas estão chegando, assim, coisa que fazia muito tempo que a gente não via, assim, de gente passar na rua e entrar na igreja e acabar ficando. O último batismo, a gente batizou 8 pessoas. Eu não cheguei em ninguém para ver se ele queria batizar. Todos te procuraram. Procurar. Assim, teve gente quero ser batizado. Na semana, falou assim, pastor, eu quero. Então, assim, senhoras de idade, como jovens, adolescentes, todos falam assim, eu senti, eu quero ser batizado. Então, isso é um resultado de algo espiritual que está acontecendo, de fato.
Bom, a gente chegou no final. Acabou. Infelizmente. Pensei que ia fazer igual a igreja dos Estados Unidos. Emendar aqui. 10 dias de papo. Não, mas, gente, muito bom. Pastor, ainda nesse time, eu queria que o senhor desse uma palavra para qual câmera? Para aquela, Thiago? Para aquela câmera ali, pastor. Para essa pessoa que está se sentindo fraca espiritualmente. De repente, aquela pessoa que estava se sentindo forte antes do programa e refletiu e chegou à conclusão que precisa dar um passo à frente para a espiritualidade genuína, para que essa pessoa tenha um encontro com Deus, um conselho, uma palavra de pastorzão mesmo, para que ela desfrute de todas essas coisas boas que o reino de Deus pode proporcionar para a gente. Como a gente está falando de celebração, eu acho que o ponto de encontro é na celebração, de fato, na igreja. Então, assim, não deixe de ir para a igreja porque você se acha quem? Estou fraco demais, ou pisei na bola em algumas coisas, vou dar um tempo, ficar longe da igreja, dos irmãos. Não faça isso. Vá para a igreja. Primeiro passo importante está na igreja, na celebração pública junto com os irmãos. Sua condição é uma outra coisa. O primeiro passo é esse. Então não deixe, não se afaste de Deus, não deixe de estar na presença dele. Você que está forte, vá com essa intencionalidade. Eu vou também para edificar outros irmãos. Eu vou porque eu gosto de estar na presença de Deus. Eu quero, a presença dele me basta, Deus basta para mim, a graça dele me basta. Se a gente tiver essa intencionalidade, a gente vai ver essas coisas mudando, como entrando em um ciclo virtuoso, Porque você que está fraco ali, não, eu vou de repente, uma palavra, Deus usa um irmão, um abraço, uma pessoa, uma ministração, um louvor, Deus pode colocar algo maravilhoso dentro de você e mudar essa sua realidade. E quando mudar, saiba que igual você está agora, tem muitas outras pessoas que também você vai se oferecer como sacrifício vivo e ajudar também essas pessoas. E é na celebração, nessa comunhão, que a gente experimenta as maravilhas de Deus. Amém, é isso, gente. Cara, muito obrigado por você ter vindo. Pô, eu que agradeço o convite. Eu tive que insistir demais, cara. Da próxima vez tenta Mas é que eu falei, Fabinho, eu não sou tão interessante pra gente. Não sou a pessoa tão interessante pra ficar conversando 1 hora, entendeu? Só aquele papo de 5 minutos e fala assim: obrigado, Deus abençoe, até mais. Gente, ele tá falando isso, mas uma vez a gente foi pra casa dele e eu saí de lá 5 da manhã. 5 e tanta da manhã. É verdade. É que agora tem filho, né? Agora não dá. Agora não. Eu ainda não tenho, mas as Deus mulheres dormindo uma em cima da outra no Nossa, sofá. é verdade, a gente conversando. Mas aí vê como a pessoa espiritual tem essa humildade mesmo, não é só 5 minutos, Virou vigília lá. Pô, Mas, cara, rapaz, muito obrigado. a gente que agradece, de verdade. Obrigado a D que veio junto, que deve estar correndo por algum lugar. É grande, né? A Denise, que é uma ótima cantora. Tá ali, ó, tá ali. Uma ótima cantora. É uma ótima cantora, ajuda a gente algumas vezes aí. Às vezes ela é meio estrela, né? Não é qualquer coisa que ela quer. Brincadeira. Fala Mas assim, obrigado, Dê, por ter vindo. Pastor Josias, muito obrigado. Estenda o agradecimento à esposa. E muito bom ter vocês aqui. A gente que agradece. Muito. É muito bom, como eu falei no começo, né? É bom falar de celebração e espiritualidade. Então, estamos em casa, né? E uma coisa que eu esqueci de dizer, gente, que o pastor Josias é um dos autores da lição. Olha só, poxa, um negócio tão importante. Graça de Deus. Ajudou a gente. Tem outros projetos nascendo aí, pastor, que a gente depois manda mensagem. Com aquele prazo. Sei, semana que vem, tá? Aquele prazo, ó, tá atrasado. Pra ser do Espírito Santo mesmo. Só Deus mesmo pra ajudar. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Mandei um abraço lá pra turma do Cursar. Será? Muita gente boa, muito bom. E é isso. Pastor, eu vou pedir pra que o senhor ore. E depois a gente tem um desafio. Claro, a gente combinou antes, né? Que é o mais que som em uma palavra. E é só uma palavra. E não pode ser adoração, porque é o lema do programa, entendeu? É mais que som, é adoração. É a minha palavra, adoração sempre.
Pra não dar briga, né? Porque senão os dois vão querer oração, adoração. Então, depois da oração, a gente tem o desafio mais que só em uma palavra. E aí o pessoal pensa o que eles quiserem. O senhor pode orar pra nós, Sim, pastor, por favor? Senhor Deus, mais uma vez me coloco diante de Ti para conduzir a todos nós que estamos na Tua presença nesse momento, o Fabinho, o Juninho, aos nossos irmãos que estão de casa nos acompanhando e também sendo edificados. Viemos aqui para oferecer algo de nós para nossos irmãos. Viemos estar em Tua presença e Te agradecemos por esse momento. Te peço, Senhor Deus, que esse programa, como todos os outros que vierem posteriormente, edifique a Tua igreja, aos adoradores, aos que se preocupam em oferecer um culto santo, vivo, agradável a Ti. Peço, Senhor, que a Tua graça sempre esteja sobre nós, que possamos ter esse entendimento que a Tua graça te basta, que está em Tua presença, é o que nós queremos e que nossa adoração é por quem o Senhor é. Isso basta. Ajude-nos a desenvolver esse relacionamento contigo, que o Senhor possa sempre ver o adorador que há em nós, que possamos nos colocar como verdadeiros adoradores em Tua presença e essa adoração seja completa, plena, seja prática, que essa adoração seja contagiante e espontânea. É um desafio e tanto para todos nós seguirmos a Tua lei, estar debaixo da ética do Teu reino e fazer isso de maneira bíblica. É por isso que eu te peço a ajuda do Teu Santo Espírito sobre todo o grupo musical da IAP, de cada igreja, os líderes. Abençoe o Ministério de Música e Arte, o Fabinho e sua equipe, o das igrejas locais. Ajude a nos desenvolvermos espiritualmente de forma que todos os nossos cultos seja santo, seja agradável a Ti, seja espiritual. Possamos fazer as diferenciações que falamos aqui e que tudo isso redunde para o louvor exclusivo da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Junião, mais que só em uma palavra. Mais que só uma palavra? Quebrantamento. Pastor, Bonito, mais que só em uma palavra. Contemplação. Olha, rapaz, arrepiou aqui. Na semana que vem a gente tá de volta e é mais que som, é adoração. Até lá.